Resident Evil. Um dos títulos mais importantes do mundo dos jogos survival horror, inovando na sua jogabilidade, cheio de puzzles, zumbis e um controle de tanque que parece que estamos patinando no gelo, né? Caso tu seja uma pessoa desatualizada desde 1996, o que eu acho difícil, Resident Evil ou Biohazard lá pros China é um survival horror lançado para PS1, onde vários policiais entram em uma mansão cheia de puzzles que me faz perguntar como alguém morava nessa jossa sem perder a paciência. O jogo na época foi um sucesso que arrecadou milhares de vendas, e ele obviamente gerou sequências. Umas muito boas como Resident Evil 3 e outras nem tanto, né? Mas algo que estava bem perceptível ao decorrer dos jogos é que o terror foi sendo deixado de lado, indo mais pro lado da ação, o que no começo estava bacana ainda, como em Resident Evil 4 e até um pouco no 5, que na verdade eu nem sou muito chegado, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas meu amigo, foi em Resident Evil 6 que os devs tacou o pau na mesa e jogou fora o terror, deixando o jogo somente por ação, porradaria, explosão e helicóptero caindo e caos e fogo e quase ninguém gostou. E com razão, né? E obviamente foi aí que os caras de lá do meu da Capcom pensaram: pô, cara, geral odiou o nosso novo jogo de terror. Você tem alguma ideia do que possa ser? Tem, deve ser porque o único terror nesse jogo é o número 6, que parece um homem cabeça de girafa botando alguém pra fazer coisas indecentes. Coisas que eu nunca vi o número 6 fazer, né? E foi aí que botaram a mão na massa, chamando uns mano que trampou no Resident Evil Revelations, Fear e até Spec Ops The Line, meu parceiro, pra mostrar porque eles estavam com boa vontade mesmo. E eu sei que vocês estão esperando eu falar da tão famosa e maravilhosa música Go Tell Aunt Rhody, que é uma das músicas mais icônicas do jogo. É impossível você ouvir e não lembrar da abertura maravilhosa que eles fizeram. E só uma curiosidade, essa música passou por mais de 20 versões até ela estar realmente concluída. E depois de finalmente anunciarem o jogo, junto veio uma demo chamada Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour, que não fazia parte do game final, com outra pessoa numa casa abandonada e que ainda tinham 3 finais diferentes. E assim, eu não sei muito sobre essa demo, mas o que eu sei é que ela é bem comparável com o PT Silent Hills. E só pra vocês terem uma ideia, essa demo em pouco tempo já tinha sido baixada mais de 2 milhões de vezes. Então eu acredito que os fãs estavam gostando do resultado do game. Não, mas eu não gostei do jeito que eles mudaram meu amado Resident Evil com meus zumbizinhos e controle de tanque. Antes era tudo melhor, que eu jogava no micro-ondas da minha avó enquanto meus pais se divorciavam e blá blá blá. Já entendi, eu sinto muito pela sua infância perturbada. E brincadeiras à parte, né? É claro que vai ter aquele pessoal que não vai curtir o caminho que a franquia tava tomando. Mas ela tava realmente precisando tomar um caminho diferente, porque, vamos concordar, não dava pra voltar pros controles de tanque dos anos 90 em pleno 2017. Eles nem sequer arriscariam, pois sabem que se fizessem o jogo desse jeito, ele não ia pegar um público mais novo na franquia. Mas depois de tanta espera, finalmente chegamos no tão aguardado lançamento do jogo, em 24 de janeiro de 2017, para PS4, Xbox One e PC. E é essa obra-prima que vamos analisar hoje. Mas antes de prosseguirmos, você poderia deixar seu like e se inscrever no canal, para dar aquela força para comprar o Cup Noodle de cada dia, né? Também tem um botão valeu demais, que você pode doar qualquer quantia para me dar aquela ajudinha bacana. E por último, mas não menos importante, temos o Instagram, que eu costumo postar um pouco da minha vida pessoal, decidir temas de vídeo por lá e mostrar um pouco do progresso dos próximos vídeos também. Mas enfim, meu nome é Noodle e hoje nós vamos analisar Resident Evil 7, o salvador da franquia que estava quase morrendo e também um dos melhores jogos da franquia de zumbis que tanto amamos. Esse é o som de que vai vir um jogaço pela frente. E você pode até não gostar desse jogo, mas tem que admitir que essa música é fabulosa. Só tem que tomar cuidado com o volume do seu jogo quando for jogar, ou então você vai tomar um susto antes mesmo de começar. E aqui estamos, Resident Evil 7. Eu joguei na versão melhorada de PS5, e por que eu tô informando isso pra vocês em primeiro lugar? Bem, tem como jogar com o Ray Tracing ativado, mas com isso algumas sombras não ficaram tão bem projetadas como o esperado na época. Mas eu não me importei muito, pois eu já tinha jogado esse jogo umas 10 vezes pra pegar uma mísera platina. Agora as dificuldades, temos o fácil, normal e o hospício, que não muda quase nada pra ser honesto, mas eu fui no normal pra não ter muita dor de cabeça com o inimigo me dando hit kill. E também porque o grito do Ethan
quando morre é desesperador, cara. O game começa nos mostrando uma gravação de uma moça chamada Mia Winters, esposa do nosso protagonista, que, como eu disse agorinha, se chama Ethan. E eu te garanto que você nunca mais vai esquecer esse nome, porque o jogo fez questão de repetir o nome dele umas milhares de vezes. E repare que a Mia tá dizendo que está fazendo um serviço de babá e que tá uma bela chatice do cacete. Mas o que a gente não espera é que essa gravação tem 3 anos e ela ainda não tinha voltado. Tanto que o Ethan já tinha até considerado que ela tinha ido de arrasta, meu parceiro. Mas simplesmente do nada ele recebe uma nova gravação da mesma, dizendo que não deveria ter mentido pra ele e mais pra frente o jogo vai explicar melhor essa situação toda. No fim, ela ainda mete uma puta frase de efeito dizendo pra ele ficar longe. Logicamente pra dar um tchan na parada toda, né? E é óbvio que o Ethan vai parar lá em Duvey, Louisiana, que foi de onde veio essa tal mensagem dela. E então finalmente começamos a jogar. E bam, reparamos em algo bem diferente dos seus antecessores. O jogo agora é em primeira pessoa ao invés de ter câmera no ombro do personagem, como antigamente. O que eu particularmente gostei. Uma galera diz que essa mudança foi por conta que a Sony queria fazer uma versão jogável no PlayStation VR. Mas é bait isso aí, pois quando a Sony chegou com isso pra Capcom, eles já estavam no meio do desenvolvimento do jogo. E também esse nem é o primeiro Resident Evil em primeira pessoa, né? E aqui a gente vê outras mudanças, como os gráficos, mas não só de beleza que eu tô me referindo, mas de tudo um pouco, sabe? Compara com Resident Evil 6 ou até o Revelations, que é um pouquinho mais pra frente. Eles estão usando uma engine nova chamada de Re-Engine, que por mais que pareça pelo nome, ela não é usada só pra Resident Evil. Por exemplo, o maravilhosíssimo Devil May Cry 5 também usa essa engine e é um estilo de jogo totalmente diferente. E enquanto a gente tava falando abobrinha sobre gráfico, engines e tals, o Ethan vai entrando pra dentro da floresta a fim de encontrar alguma coisa. E além de alguns bichos mortos e podres, ele se depara com isso. E o mais meme disso é que ele andou pra um lado que nem sequer tinha nada. Se tirar o fato que isso foi feito pra você ficar com o cu na mão, também foi um alerta de que não vamos ver o que estamos acostumados com a franquia. Chegando mais pra frente, a gente se depara com a bolsa e CNH da Mia, o que já é o bastante pra saber que ela pelo menos passou por aqui. E logo à frente, vimos uma porta de uma casa bem pequena e antiga. Então a gente abre a porta e, véi, olha só pra isso. Um breu cabuloso onde você nem sequer tem uma arma. Só uma lanterna que eu nem sei de onde o Ethan tirou, entrando numa casa de desconhecido como se isso não fosse crime. Adentrando mais na casa e se cagando de medo, a gente entra na cozinha que tá toda podre e lascada, cheia de sujeira e uma barata ousada que sobe na tua mão. E andando um pouco mais pela casa, a gente encontra uma fita VHS e uma TV com o reprodutor necessário. E como não tinha mais caminho pra ir, a gente decide assistir ela. Quando fazemos isso, a gente assume o controle da pessoa que tá gravando. E aqui a gente vê uma espécie de programa falido, onde eles entram em lugares supostamente assombrados e tudo corre bem. Tirando essa bela bicuda e o repórter ter pisado na merda, ou seja lá o que ele pisou. Mas então eles percebem que o tal do Andrew sumiu. Então lá vamos nós procurar ele, né? Então a gente descobre pela fita que dentro da lareira tem uma alavanca escondida, que abre uma passagem para uma área subterrânea da casa. E adivinha só, o Andrew tá justamente lá, mas não na sua melhor situação, né? Depois disso a fita acaba e voltamos pro controle do Ethan, que puxa a mesma alavanca para prosseguir. E depois de umas caminhadas ele encontra a sua esposa, tirando uma sonequinha numa cela. E ela parece estar meio perdida com o tempo e falando nada com nada, pelo menos até o momento. Então ela vai te guiando até uma suposta saída que ela diz que tem, né? Enquanto isso o Ethan quer parar tudo para fazer uma terapiazinha de casal. Pô, qual é, cara? Você viu um fantasma, animais mortos no mato e uma fita VHS de gente morrendo. E você ainda acha que tá suave parar aí pra conversar? Pelo amor, né? Mas o fim é triste, pois no final desse caminho não tem mais saída e a Mia fica malucona procurando. Então a gente vai atrás de procurar uma saída por aí. Mas nem é preciso, porque a do Caps aí achou uma porta falsa e some do nada. E meu parceiro, quando você encontra essa mulher de novo, parece que ela saiu do filme do Exorcista, véi. Essa parte me dá um leve desespero, pois ela não para de vir pra cima. E ainda com essa cara feia, horrorosa. E chegamos na parte que eu queria, o combate em si. Aqui o jogo te mostra como funciona, mas ele te mostra enquanto a doida de TPM vem pra cima de você com sede de sangue. Entendeu? TPM? Sangue? Hein?
Desculpa. Aqui no game temos o ataque, obviamente, que não tem segredo. Apertou sem mirar, é um golpe leve, segurou o botão de mirar junto, dá um ataque mais forte e carregado. E claro que temos a sua melhor amiga nesse jogo, a defesa. Pois pensa num bagulho OP. Tinha marmanjo reclamando do Leon segurando motosserra com faca no Resident Evil 4 Remake. Aqui o desgraçado do Ethan tanca quase tudo, simplesmente botando o braço no meio e fazendo um movimento de dorzinha no braço. Parece eu quando queimo o dedo com a panela no fogo. Mas no meio dessa treta, a gente meio que leva ela de vala e o telefone toca. Onde outra mulher fala com a gente, tentando nos ajudar com esse BO que a gente se meteu. Mas infelizmente, quando a gente desliga, nós perdemos a Mia de novo. E antes que eu me esqueça, no meio dessa bagunça toda, tem uma garrafa que é a suposta cura do jogo. E pô, com certeza deve ser um tipo de Estus Flask que o Ethan bebe e... O cara só joga esse suquinho na merda da mão dele e tá tudo certo, tudo ótimo. E olha que esse produto deve ser extremamente forte, como o jogo nos mostra um pouco mais pra frente ou até mesmo na sequência, né? E eu sinceramente nem sei o que é pior, fumar as ervinhas do original, vai me dizer que eles não fumavam aquela erva, ou jogar um mertiolate numa parte do corpo que tá quase necrosando. Depois disso a gente liga um tipo de disjuntor pra ativar a escadaria pro sótão. Mas adivinha quem brota de novo? Exatamente! E dessa vez ela pega e desce uma chave de fenda na sua mão. Achou absurdo? Bem, logo em seguida ela vem com uma motosserra e literalmente arranca tua mão fora. Um fato engraçado é que o Ethan só grita na hora, depois ele fica mansinho segurando o cotoco jorrando ketchup. Mas aí nós já tá puto, sem uma mão e quase se arrependendo de vir buscar essa maluca aí. Então por coincidência a gente acha essa pistola com umas munições do lado. E como diz o ditado, eu não preciso saber quem eu sou ou o que eu tô fazendo aqui, mas se eu tenho uma arma, eu sei que é pra atirar. Noodle 2025. Então do nada a bichona salta de uma janela ou seja lá o que for, com a motosserra estralando, meu parceiro. E obviamente nós vai descer chumbo nela até ela cair dura no chão. E eu te desejo boa sorte, pois se você não for muito bom de mira, tu vai errar tiro demais e vai acabar faltando bala. Aí, meu parceiro, tu ajoelha e reza, porque tu tá lascado. Mas vamos supor que tu é bonzão de mira ou tá jogando no easy e deitou a mulher. Mas logo em seguida, acontece uma das cenas mais icônicas desse jogo e da comunidade de Resident Evil. O famoso bem-vindo à família, filho. Welcome to the family, son. Sim, a tal da mulher do telefone, vulgo Zoe, tá pregando sua mão decepada com grampos. Se o Ethan não ia morrer antes, agora ele vai, e é de tétano. E aqui, meus telespectadores, estamos de frente com a tão famosa e memorável família Baker. Um velho não muito paciente, uma véia malucona que cozinhou restos humanos pra gente e que tá todo mundo comendo como se fosse normal. O filho deles, que parece que é maluco desde sempre, spoiler, ele é, mas depois eu explico melhor. E essa idosa que se você soprar ela, ela vira areia. Depois de uma discussão que resultou em xingamento pra cacete e um braço do Lucas, a gente fica sozinho na cozinha, que é a nossa oportunidade de escapar e agora sim começar de verdade Resident Evil 7. Pois é, esse é basicamente o começo desse jogo. Eu demorei pra falar o enredo básico do game, porque eu considero que o jogo começa só agora, já que o restante do jogo se passa nessa mansão e tal. A outra você volta uma última vez, então é bem descartável. Então agora bora pra parte que não me agradou 100%, que foram os controles. E antes que me julguem, os controles na versão de PS4 são simplesmente perfeitos, porque o jogo foi pensado em usar ele. Agora, na versão de PS5 eles adicionaram os famosos gatilhos que tremem o dedinho. Mas o problema é que eles configuraram para ativar somente quando o personagem pode atirar ou tá com o cursor na tela. Pois se o Ethan pega e põe a mão na parede, desativa o gatilho. Abre inventário, mesma coisa. Mas antes que você venha me xingar por estar falando de coisa idiota, o motivo de eu estar reclamando é porque o controle faz um leve estralo e uma tremida toda vez que ativa e desativa. Então pensa comigo, tu troca para correr com a faca na mão, em seguida você troca para shotgun, depois você vai abrir uma porta. Depois disso, você abre o inventário para combinar algum item. Nessa brincadeira, o seu controle já ativou e desativou 6 vezes. Agora pega isso e dá-lhe numa gameplay de 4 a 6 horas mais ou menos. Fica tenso, né? Mas esse problema é facilmente resolvido quando você desliga nas opções. Então, dane-se tudo que eu disse até agora. A vibração do controle em si tá igual do PS4. Nada muito uau, que coisa incrível. Na verdade, parece que só aquele jogo do robozinho usou o controle do Play 5 direito. Outra parada que eu não curti foi a mira. O jogo contém aquela aceleração de cursor, sabe? Caso tu não saiba o que é quando tu puxa o analógico para um lado, ele não vai instantaneamente na mesma velocidade, ele vai acelerando como se fosse um carro. E a mesma coisa quando você para, ele vai desacelerando até parar. E assim, o jogo tem assistência de mira, mas essa aceleração deixa ela inútil, porque a própria atrapalha a assistência. Então é meio merda e eu não achei a opção de desativar isso. Mas tirando isso e outras que ainda vou comentar ao decorrer do vídeo, eu gosto de tudo desse jogo. A sensação de você estar jogando algo totalmente diferente da franquia
franquia, mas ao mesmo tempo você olha e vê um Resident Evil, é simplesmente fantástico. E também esse foi o meu primeiro jogo do PS4, tirando os que já vieram, né? Então eu entrei na nova geração com ele e eu achei magnífico. Mas claro que com todo esse carinho que eu tenho pelo jogo, eu vou contar a história dele, porque esse jogo aqui merece também ter uma história ótima. E obviamente contém spoilers, né? Mas junto vem o resto da análise. Então se você não quer tomar spoiler de um jogo de 8 anos atrás, joga o game e depois volta aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir. Agora, pra quem vai ficar, vambora! Vamos lá, já avisando que a história não está tão detalhada assim, até porque é bem mais complexa do que você realmente imagina. Depois de sairmos da cozinha e ter uma bela perseguição do Jack, a Zoe liga pra nós novamente. E quem é Zoe afinal? Ela também é filha dos Bakers, e ela explica que ela junto com todos os outros da casa estão infectados com uma bactéria, incluindo obviamente a Mia. E essa bactéria meio que deixa eles meio lelé da cuca, sabe? E também explica que a gente precisa pegar um tal de soro pra derrotarmos esse tipo de bactéria, que não vai ser uma tarefa tão simples, né? Então aparece um policial que foi investigar a casa, pois havia várias ocorrências de pessoas desaparecidas nesse exato local. E obviamente o Ethan vai pedir ajuda, mas o guarda em sua posição e sem entender nada que tá rolando, ele não pode fazer muita coisa além de dar um canivete michuruca como defesa até chegar na garagem. E ignorem o fato de eu já estar totalmente equipado com esses itens na minha gameplay. Esses itens são de NG e não estão disponíveis na primeira play. Normalmente você só vai ter essa faquinha até o momento. E ao chegar na garagem, o policial começa a questionar que bagunça que tava rolando. Até que isso acontece. Pois é, né? O Jack dá uma pasada na cabeça do policial sem dó e nem piedade. Então nós pegamos a arma do policial e começamos uma luta contra ele. Então se você olhar bem na garagem, nós vimos que tem uma chave do carrão que tá aí. Então a gente pega e entra no carro pra literalmente atropelar o velho sem pena alguma. E bem, vocês já devem ter imaginado que isso não vai dar certo, né? O cara literalmente assume o volante e começa a bater o carro em todos os cantos da garagem. Mas assim, o Ethan podia parar isso facilmente, já que é ele que tá com o pé nos pedais. O Jack só tá com a mão no volante. Mas enfim, roteiro é roteiro, né? Eles param no meio de umas vigas de ferro. E como o Jack é insano, tu já até imagina o que vai rolar, né? E o mais foda disso tudo é que depois de toda essa situação, o cara ainda sai de pé tranquilamente. Resident Evil sendo Resident Evil, não é mesmo? Beleza, o Jack aparenta que não vai sair dali. Então o que nos resta é subir essa escada e tu tá aqui de novo! Depois dessa batalha, a gente vai pra uma sala com a famosa porta que precisa de 3 chaves, vulgo essas cabeças de dog aí. E bem, 2 são de muito fácil acesso, você consegue pegar elas na mesma hora. Agora, a última delas, você tem que descer lá na sala de dissecação, que meu amigo, pra tu chegar lá, vai ser um rolezinho bacana, hein? E antes disso, nos deparamos com um puzzle recorrente nesse jogo. O puzzle se baseia em pegar uma forma toda esquisita e colocar entre esses projetores de luz. E seu objetivo é fazer com que a sombra vire parte do desenho que falta nesse quadro. E pode até parecer difícil, mas depois que você entende, tu resolve com menos de 5 movimentos. Por exemplo, olha o meu tempo resolvendo essa jossa. Eu não passei dificuldade nem na primeira vez. E isso é uma coisa bem negativa nesse jogo. O que os outros Resident Evil têm de forte nos puzzles, esse aqui não tem quase nenhum. E quando tem, é essa coisinha simples ou outra baboseira que não vai te levar nem 30 segundos. E bora pra fita antes que eu me esqueça dela. Aqui mostra a visão da Mia fugindo da Margaret, mulher do Jack. E eu suponho que eles tenham acabado de sofrer a mutação da bactéria ou estavam em um estado avançado. Mas essa fita é meio que um filler, porque a gente vai ver a Margaret já já ir na mesma área. Aqui é só pra mostrar que a Mia foi pega pela véia ruim. A caminho da sala de dissecação, a gente se depara com os inimigos comuns do jogo, que tem o nome de mofados. Cara, olha a movimentação e ataque deles. Isso não lembra outra criatura, não?
Tá na cara que eles copiaram o Regenerator, e não teria problema nenhum se eles pelo menos fizessem ele ficar tão assustador quanto. O Regenerator tinha aquela respiração que fazia até o homem mais másculo e cheio de testosterona sentir um puta cagaço. O bicho era forte, e se você não tivesse a visão de calor então, se prepara, beleza? Agora aqui, eles parecem eu quando eu vou dormir de madrugada e acordo cedo no dia seguinte. Todo molenga, lento. Vai um cafezinho aí, irmão? Um energético, sei lá? Um cristal do bom? E chegando na sala de dissecação, encontramos a última peça para abrir a porta. O nosso idoso favorito Jack pega a peça e leva para um lugar mais chatinho logo à frente. E lá vamos nós para mais uma batalha. E eu não tenho nada a dizer dessa luta. Eu só vou mostrar isso aqui para vocês. Eu preciso falar mais alguma coisa? Essa cena já não te convenceu o suficiente de que essa luta é muito foda? Pô, você é uma pessoa difícil de impressionar, hein? Depois disso a gente vai até a porta e finalmente saímos da casa principal, porque ainda temos algumas coisinhas pra fazer, né? Chegamos em um trailer onde vai ser tipo um lobby, já que ele fica bem no meio de todas as áreas do jogo. Esse trailer também é onde a Zoe mora e eu não sei porquê, mas tem um sutiã que você pode pegar e ver bem de perto. Capcom sendo a Capcom, né? A gente recebe mais uma ligação da Zoe, dizendo para irmos até a Casa dos Fundos, onde tá a Margaret e o suposto soro que cura toda essa bactéria zoada. Mas é claro que para termos acesso ao soro, a gente vai ter que passar pela Margaret, que é chata demais com esses insetos que spawnam da lanterna dela. Mas assim, ela é chata nos primeiros 5 minutos que você vê ela, porque depois você pega um fucking lança-chamas, meu parceiro. Hell yeah, bora torrar tudo. Inclusive, logo após chegarmos na suposta sala do soro, ela dá um jumpscare na gente e joga num buraco e começa a mandar um monte de inseto gigante pra cima de você. Mas depois de dar uma queimada nos cabelos dela, ela acaba caindo no buraco também, nos permitindo prosseguir. Mas, lembra da lanterna dela que eu comentei agorinha? Pois é, ela é necessária para abrir essa porta. Então vamos lá voltar para pegar e... Que? A véia maluca virou uma espécie de aranha, onde o seu ponto fraco fica nessa região, no mínimo estranha, mas vamos concordar que a aparência dela ficou realmente muito boa para um jogo de terror. E essa batalha não tem muito segredo não, é descer os pipocos nela enquanto ela escala as paredes e tomar cuidado para não ser pego costa por ela, até porque a arena favorece muito mais ela do que você. Mas depois de encher o ponto fraco dela de tiro, ela vira esse tipo de cinzas e nunca mais aparece. Sério mesmo, nesse game só pode ser considerado morto o que virar esse pó de giz aí. E depois de você pegar a lanterna, você vai pegar o soro num tipo de quartinho infantil, que por sinal você até vê uma criança. Mas depois eu explico quem é essa guria aí. Você já até viu ela, mas não na forma de uma criança. Voltando pro trailer, a gente recebe uma ligação do Lucas dessa vez, dizendo que sequestrou a Zoe e a Mia junto com a outra parte do soro. E diz que para conseguir tudo isso de volta, a gente tem que entrar no celeiro que ele encheu de testes e armadilhas. Parece que tem alguém querendo pagar de Digsal aqui, né? Você tá no game errado, meu parceiro. Eu já fiz review do jogo dos Jogos Mortais. Aliás, se você quiser ver, ele tá aí no card, beleza? Entrando no celeiro, a gente se depara com o primeiro teste, que é enfrentar esse inimigo novo. Mas assim, ele também não tem nada demais. Só é gordinho e vomita essa coisa aí. Parece até o Boomer do Left 4 Dead. Depois de uns pipocos, a gente libera o elevador, que nos leva pro puzzle de aniversário, que de longe é a coisa mais cruel que eu já vi em um Resident Evil. Basicamente você entra sem nada e tem que resolver alguns enigmas para conseguir passar com a vela acesa e colocar num bolo de aniversário. Mas a tarefa não é tão fácil assim, pois no meio do caminho tem um chuveiro que apaga essa vela. E a coisa mais da hora dessa parte é que tem uma fita VHS de um dos caras que foram gravar a reportagem passando pelo mesmo lugar. E quando você completa o puzzle, percebe que tudo não passa de uma armadilha sem saída para você virar um churrasco. Mas se você reparar bem, no fim da fita mostra uma porta secreta, onde o Lucas assiste todo o seu progresso no puzzle. E quando o Ethan vai fazer, a gente não pode fazer exatamente igual na fita, pois a gente vai morrer queimado também. O segredo é não tirar essa corda para colocar no palhaço, porque vai vazar vinho desse balde e queimar tudo muito mais fácil. Fazendo isso, o bolo vai explodir, mas não vai pegar fogo em nada, e o Lucas vai ficar putaço
putaço com o ocorrido e jogar uma bomba. Mas lembra da fita que mostra a passagem secreta? Então, se você fizer tudo direitinho e tirar os pedaços da madeira daquela parede em específico, você joga a bomba lá dentro e finalmente consegue escapar. E de longe, esse é o melhor puzzle desse jogo. Simplesmente genial. Bem, a gente não enfrenta o Lucas aqui diretamente, pois ele sai correndo. Mas mais pra frente ele ganha o que merece. Depois dessa zona toda, a gente encontra as duas moças amarradas aí. E no meio da produção dos dois antídotos aparece isso. Hey, one of those is mine. Get your ass back to the house. I will deal with you later. E pra quem não sabe, esse aí é o Jack, só que totalmente transformado nessa criatura esquisita que não pode faltar em nenhum Resident Evil, né? A batalha é bacana, mas é simples também. Só atirar nesses olhos aí que já era. E aqui que ferra um pouco, pois depois da gente ser pego por ele, a gente tem que usar um dos soros pra derrotá-lo de vez. Are you alright? Yeah. Come on, Mia's waiting for us. Chegando nas duas mulheres com apenas um antídoto, você tem que fazer a sua escolha. Sua esposa que você tanto ama e procurou por anos, ou a mulher que praticamente salvou sua vida, te guiando no meio desses loucos, falando pontos extremamente importantes. Foda-se, nós vai escolher a Mia porque esse é o final canônico, se fode aí, otária. Depois dessa escolha, a Zoe fica indignada com a situação, mas ela ainda compreende. E o Ethan ainda tenta confortar ela dizendo que vai voltar com a ajuda necessária. Enquanto estamos no barco, o Ethan começa a questionar as coisas de novo, mas dessa vez eu não vou julgar, pois aparentemente estava tudo seguro. Bem, como eu disse, aparentemente. You're okay. The hell was that? What the fuck? What is that? What is that? Mommy, this way. Agora estamos na pele de Mia, que aparentemente conhece bem esse navio, né? E ela não tem muita escolha e tem que entrar nele, pois o Ethan foi levado pra lá. E vamos concordar com uma coisinha aqui? Essa parte do navio é chata pra cacete, cheio de flashbackzinho e uma fita obrigatória pra progredir no game. E eu vou dar uma resumidinha pra vocês, pois eu não quero que o vídeo fique chato igual essa parte do jogo. Então, a Mia na verdade mentiu pro Ethan, dizendo que tava com serviço de babá. Tipo, não diretamente, pois ela tava cuidando de uma criança sim, mas uma criança com uns poder muito louco, criada e supervisionada em laboratório. Mas um dia, ela conseguiu fugir e dizem que a culpa é desse cara aí que tá quase indo de arrasta. Então a Mia não tava só simplesmente cuidando de uma criança normal, ela tava envolvida com uns bagulho muito mais cabuloso. Tanto que ela sabe descer tiro em monstro, tem um códex igual ao do Ethan e essas coisas. E no protocolo dessa menina chamada Evelyn, ela chama a Mia de mãe. E com a fuga dela, ela conseguia criar essas criaturas com facilidade e em quantidade absurda, que levou o navio e todos os tripulantes de arrasta. E então, depois de umas correrias e uns mofados insuportáveis, a gente acha o Ethan, que tá tendo uma conversinha com o Jack Baker. Porém, não o Jack Baker que a gente conheceu até o momento. O Jack Baker no seu estado humano, digamos assim. Ele explica que não era assim antes de encontrar a Evelyn e a Mia na baía perto de um navio naufragado. E que depois de receber a garota, eles começaram a sentir que ela estava possuindo a cabeça deles, dando uma sensação e vontade de fazer essas coisas que eles fizeram. Então o Jack pede com todo o coração pro Ethan descer a porrada na criança e libertá-los dessa prisão maluca. E logo após a Mia libertar a gente e nos empurrar pra saída, a gente segue a caminho de matar a Evelyn. Mas o caminho dava num laboratório escondido, numa mina de sal abandonada. E lá,
ele descobre que Evelyn é uma arma bio-orgânica, capaz de infectar pessoas, que lhe dá o controle sobre a mente de suas vítimas, resultando em várias coisas, tipo insanidade, habilidade regenerativa e várias outras. Evelyn cresceu obcecada por ter uma família, o que acabou influenciando ela a infectar a Mia e os Bakers, além de também atrair o Ethan para esse lugar com aquele vídeo que ele recebeu da Mia. O Lucas também revelou ter sido imunizado contra o controle da Evelyn por uma organização, em troca de fornecer observações sobre ela. Então, ele sim é louco e perturbado desde sempre. Após fazer o soro e voltar para casa antiga, ele encontra a Evelyn e desce o soro no pescoço dela. Mas ao invés dela morrer, ela revela-se a idosa que nos observa o jogo inteiro. Tá aí algo que ninguém esperava, né? Depois ela vira essa coisa cabulosa aí. Mas já foi tempo suficiente das forças armadas chegar e nos ajudar com o problema, jogando essa arma cabulosa aí. Vulgo a que eu tô usando o jogo inteiro, né? Mas enfim. Depois disso, a Evelyn vai dessa pra melhor. As forças armadas descem do helicóptero e... Chris Hadfield? Que? O design dele tá bem diferente do Resident Evil 6, né? Uma cara mais nova e menos musculoso. Porque vamos concordar que o Chris do Resident Evil 5 tinha mais braço do que cabeça. Depois dessa visita inesperada, Ethan e Mia são levados por um helicóptero e tem um final feliz e canônico pro próximo game. Mas caso você acabe escolhendo o outro final, acontece que o Ethan vai embora sozinho e toca o último áudio da Mia no seu telefone. E em seguida, vai embora. Sendo assim, o final de Resident Evil 7. Pelo menos na história principal, porque depois acontecem mais coisas na DLC Not a Hero, onde a gente encontra e derrota o Lucas com o Chris, e na DLC End of Zoe, onde o irmão do Jack salva a Zoe 2 semanas depois do ocorrido do jogo principal. Mas no fim de tudo, o jogo é esse. Pra mim, esse é o meu segundo Resident Evil favorito, perdendo só pro 4 original. A história tem um ótimo desenvolvimento e a gameplay é muito divertida, que influencia bastante no fator replay do game, o que todo jogo da Capcom faz muito bem. Né? E a minha nota pra ele é sem dúvidas um 10 redondinho, e com certeza é um dos jogos que eu vou rejogar mais vezes no futuro, mesmo já tendo zerado inúmeras vezes. Eu espero que você tenha jogado o jogo antes de ver essa review, pois senão você acabou tomando spoiler de 90% do jogo, tirando algumas partes não muito relevantes que eu tirei do roteiro do vídeo. Mas ainda assim é um ótimo jogo e que você deveria jogar se curte um survival horror. Mas é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like e a sua inscrição para fortalecer aqui o canal, né? E obviamente não esqueça de seguir lá no Instagram, caso você não queira perder a produção dos próximos vídeos, beleza? Mas é isso, até a próxima. Tchau!